Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja ainda mais abundante em nossas vidas. Nós acabamos de cantar que o nosso Deus, Ele é poderoso. O meu Deus é poderoso, Ele é poderoso. Que o poder de Deus seja sobre a minha e a sua vida nessa manhã. Que o poder de Deus mude os nossos corações da infantilidade para a maturidade. Que o poder de Deus entre nas nossas vidas, nos nossos lares, e nos livre das enfermidades ou nas enfermidades. Mas que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Porque nós fomos salvos para a glória desse Deus que é todo soberano, desse Deus que é poderoso, desse Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso. Essa é a reunião da ceia do Senhor. E nós fomos convidados a participar da ceia do Senhor. Estávamos perdidos em pecados. A nossa sentença era a sentença de morte, porque estávamos desviados dos caminhos do Senhor, distante de Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Mas o Deus que é poderoso, Ele é poderoso para proclamar a sua vitória de uma forma que o mundo não entende, de uma forma que os nossos conceitos comuns têm dificuldade de observar. Mas Ele é poderoso. E a vitória dele foi manifestada na cruz do Calvário, enviando seu único filho para morrer, cumprindo a vontade do Pai e salvando aqueles a quem ele havia escolhido. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque fomos salvos, porque o Cordeiro venceu, porque Deus é poderoso, porque nada pode mudar os desígnios de Deus, nada pode atrapalhar o propósito de Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, no capítulo 22. É importante nós observarmos que esse é um momento santo, separado, né? É o momento da ceia do Senhor. É um sacramento instituído pelo próprio Senhor, que Ele desejou, que Ele planejou. Então, nós nos aproximamos de Deus com humildade. Esse é o momento que nós nos aproximamos de Deus e falamos: Senhor, perdoa as minhas teimosias, porque apesar de ser salvo, apesar de tanta graça manifesta a mim, eu ainda tenho um coração muito infantil. Esse é o momento de considerarmos as nossas fragilidades e lançarmos os nossos pecados cotidianos e costumeiros aos pés do Senhor e reconhecer as nossas limitações com humildade e arrependimento. Mas nós não paramos aí, porque a obra do Senhor não parou aí. É verdade que nós continuamos limitados no corpo, nesse corpo limitado. Mas é verdade que o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você é Deus mesmo habitando em nós. É Deus mesmo habitando em nós. Então, se por um lado eu me aproximo da mesa, da ceia do Senhor, com o coração humilde, me arrependendo das minhas infantilidades cristãs, por outro lado, eu tenho que me aproximar da mesa do Senhor com o coração em júbilo e em alegria, porque se eu sou frágil, isso é a condição da minha carne, não é a condição de Deus. Porque Deus é poderoso.
Então, irmãos, esse é o momento que nós oramos e falamos: Senhor, me perdoa. É o momento que nós olhamos para os nossos feitos para comovermos o nosso coração, reconhecendo a nossa ignorância diante da grandeza e da glória de Deus. Mas também é o momento que nós olhamos para frente e para cima, reconhecendo o poder de Deus e a glória de Deus, a mão forte de Deus. E que não são os nossos pecados e as nossas falhas que vão fazer separação entre nós e Deus. Porque se eu acreditasse assim, eu estaria falando que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não foi suficiente para trilhar um novo caminho. Mas ele foi suficiente. E ele é eterno. Ele continua falando e ele está falando hoje aqui, irmãos. O sangue de Jesus está falando hoje aqui. Então, nessa manhã, o meu encargo é falarmos sobre os preparativos da Páscoa, da ceia e a crucificação do Senhor. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 7, eu quero ler com você antes de juntos orarmos ao Senhor, diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Em algumas versões, sacrificar o cordeiro. Então, esse versículo diz: chegou, porém, o dia desta festa dos pães ázimos, e que tinha que ser sacrificado a Páscoa, sacrificado o cordeiro. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos manifestamos nessa manhã e diante da Tua presença, porque é fato a Tua presença no nosso meio. Ó Deus, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nós nos manifestamos, ó Deus, diante do Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelo nosso coração tortuoso, pela infantilidade dos nossos caminhos e sentimentos, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas palavras inconvenientes, incorretas, que eu gastei tanto tempo dispersando durante essa semana, que às vezes eu falei àqueles a quem tanto eu amo. Me perdoa, Senhor, porque sujei meus pés no lamaçal do pecado. Ó Senhor, mais uma vez, limpa-nos, ó Deus, pelo lavar da água, pela palavra, Senhor. Deus, nós estamos diante desse momento tão sublime, tão exaltado, tão glorioso, que é o momento da ceia do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, parece que tudo está convergindo para esse momento. Que maravilhoso é esse momento, Senhor. E às vezes nós nos aproximamos da mesa do Senhor com tantas discussões que não estão relacionadas à Tua glória e à Tua grandeza, Senhor. Como aqueles discípulos que ainda estavam disputando quem era o maior. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Mas nós nos manifestamos diante da Tua presença, ó Deus glorioso e Pai. Nós nos manifestamos no nome de Jesus. Porque através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, nós temos acesso. Não é por nós, não é por nossa capacidade, Senhor, mas é através de Jesus que nós temos ousadia de chegar na Tua presença nessa manhã, Senhor. É que nós temos ousadia de chegar na Tua presença e pedir perdão, Senhor. É que nós temos ousadia de chegar na Tua presença e dizer: Senhor, eu não quero ofender o Teu Espírito Santo, Senhor, mas eu quero ser alvo da obra gloriosa do Senhor, hoje mesmo, ó Deus. Eu quero ser uma testemunha nesse tempo, Senhor. Ó, Deus, faz isso na vida dos meus irmãos nessa manhã.
que eles sejam uma testemunha viva do poder de Deus, que as suas famílias sejam uma testemunha viva do poder de Deus. Ó Senhor, nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Mesa fala de comunhão, de proximidade, de reunião familiar. Que privilégio, Senhor, que privilégio. Não são migalhas, mas nós estamos à mesa. Não são os restos do mundo, mas nós nos alimentamos do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós nos aproximamos da mesa, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós lemos esse versículo, versículo 7 do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós percebemos que aqui nos fala de um momento, né? Diz que chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, ou sacrificar o cordeiro. Só que esse dia, ele foi precedido por outros dias. Houve uma preparação. Assim como nessa manhã, muitos irmãos chegaram mais cedo, organizaram esse local, organizaram o suco, o pão, e prepararam todo o ambiente. Muitos irmãos se prepararam saindo de casa, se organizaram, se prepararam para o momento da ceia. Também para chegar nesse momento, houve momentos antes, onde houve uma preparação. E eu gostaria de meditar justamente nesses momentos com os irmãos. E esse momento, ele começa em um sábado, em Betânia. E para observarmos de uma forma mais próxima, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 12, e no versículo 1. Aqui nós podemos ler assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um cântaro de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro daquele perfume, do unguento. Então, aqui eles estavam em Betânia. No nosso calendário era um sábado. Mas no calendário judeu, que após entrar a noite, após o sol se pôr, já era domingo. Porque durante o dia do sábado, eles não poderiam fazer movimentos. Mas, após o sol se pôr, eles fizeram uma reunião e fizeram uma ceia. E era Betânia. Nós já ouvimos muito falar sobre Betânia. Então, ali estava Lázaro. Lázaro era aquele que era o símbolo da ressurreição, um testemunho da ressurreição. Estava ali presente, estava à mesa. Ali estava Maria. Maria era um símbolo da unção, da consagração, mas também da visão. Eu digo da visão porque Maria entendeu, Maria percebeu o que estava acontecendo. Maria entendeu a palavra. E como ela entendeu a palavra, ela correu e pegou tudo aquilo que ela tinha de mais valor e foi e lançou sobre Jesus. E aquela ação de Maria expeliu um perfume suave, encheu toda a casa. Ah, irmãos, quem diria nós percebêssemos constantemente a palavra do Senhor em visão e lançássemos aos pés do Senhor tudo aquilo que nós temos de mais valor,
para que o perfume dessa atitude sincera diante de Deus encha a nossa casa, encha as nossas vidas em testemunho daquilo que é a obra de Deus. Que momento precioso foi aquele. Lázaro não falava nada e nem precisava. Lázaro era aquele que estava na mesa e todo mundo estava olhando para Lázaro. Olhava Lázaro e olhava Jesus. Olhava Lázaro e olhava Jesus. Marta, o texto que nós lemos fala que Marta servia. Eles tinham uma ceia ali. E ela tinha esse dom de servir, de cuidar, de preparar o ambiente. Há muitos irmãos que têm esse dom de organizar as coisas, de preparar, de viabilizar os meios para que outros congreguem, para que outros sirvam, para que outros adorem. Essa era Marta, que estava ali. É interessante observarmos, lembrando aqui que Paulo, em Coríntios, fala de um dom espiritual sobre administração, né? Mas para administrar, eu não precisaria somente fazer um curso e tal. Não, para organizar e cuidar das coisas de Deus, precisa de unção, né? Então, precisa de um dom sobre o serviço. Então, esse era o cenário em Betânia. Então, para uns era sábado, mas para os judeus já era domingo, porque já estava a noitezinha. E ali estava Lázaro, Maria e Marta. Fique em mente que esse é um símbolo da igreja. Aqueles que são ressuscitados da morte para a vida. E por isso são um testemunho vivo nesse mundo. Aqueles que são ungidos, consagrados a Deus, e que têm essa visão privilegiada de Deus. Aqueles que estão envolvidos com um serviço a Deus. Percebe essa cena do início? Aqui começa os preparativos para a Páscoa. Começa com aquela reunião e com aquela unção. Jesus gostava muito de estar em Betânia, porque ele era muito bem recebido, ele era ouvido. Era Betânia. Mas depois do domingo, chegou segunda-feira. Jesus precisava de voltar para Jerusalém. E ele voltou para Jerusalém, ele foi a Jerusalém. Se nós observarmos aqui ainda no capítulo 12, no versículo 12 também, que diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. E aqui começa uma narrativa que, quando nós vamos analisar nos evangelhos, nós percebemos que é o contexto para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, aqueles que estavam em Betânia, naquela ceia, passaram um domingo jubiloso ali com o Senhor, ouvindo o Senhor. Lázaro estava ali. Aqueles irmãos de Betânia estavam inflamados ali, porque não tinha como discutir com o assunto. Jesus falava e o testemunho estava do lado. O testemunho não precisava fazer nada, era só estar ali. Às vezes, irmãos, nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos exalar o doce perfume do Senhor, exalar o milagre do Senhor nas nossas vidas. Nós só precisamos de permitir, de não atrapalhar, que o testemunho do Senhor flua das nossas vidas. Porque o Senhor nos tirou, como diz Paulo, do lamaçauro do pecado, das potestades do pecado, e nos transportou. Então, a visão, olhando para você, tem que ser uma visão milagrosa, porque você é uma testemunha viva da obra de Deus que está sendo realizada aqui nessa terra. Porque Deus está preparando a noiva, Deus está preparando um povo. Ainda existe aqueles que foram escolhidos, mas não se aproximaram do Senhor, mas vão aproximar, porque o propósito de Deus é eterno e nada pode mudar.
Mas logo chegou a segunda-feira, e eles foram. E junto com Jesus foram aqueles de Betânia. E eles estavam muito jubilosos, animados. Entraram em Jerusalém. Jesus montou no jumentinho, colocaram palmeiras e entraram em Jerusalém. Os sacerdotes, os líderes, já estavam sem saber o que fazer. Porque os discípulos de Jesus só cresciam. Era discípulo, era simpatizante e também os interesseiros, né? Porque havia os movimentos sociais, revolucionários da época, como sempre há, que olhavam para Jesus e pensavam assim, esse é o cara que nós vamos ajudar, e nós vamos criar uma multidão, nós vamos fazer um movimento, e vamos ir contra Roma, e vamos ser libertos mais uma vez, vamos ter um novo êxodo. Não é? Então, sempre há esse tipo de pessoa também. Mas eles foram para Jerusalém, e naquela entrada triunfal em Jerusalém, deixou os sacerdotes e os principais ainda mais preocupados, porque já estava chegando num nível que não dava mais para suportar o ministério do Senhor Jesus. Ele entrava no templo, mandava, virava as mesas dos comerciantes, expulsava todo mundo, falava que era a casa do pai dele, com autoridade, ninguém podia resistir ele. E quando eles pensavam em fazer alguma coisa, eles tinham medo das multidões. Então, o que fazer com esse Jesus? Isso era o que passava na cabeça dos sacerdotes. Se nós deixarmos esse ministério dele continuar do jeito que está andando, daqui a uns dias, eles vão proclamar ele como rei, aí César, o imperador, através do governador, vai vir e vai prender todo mundo, vai acabar com tudo isso, e nós, os principais, os sacerdotes, que estamos nas nossas posições confortáveis, na religiosidade, na sociedade, né, temos tudo que nós precisamos, vamos perder os nossos postos e talvez seremos até presos e destituídos. Então, eles não sabiam o que fazer. Se prendessem Jesus, a multidão poderia vir em cima, porque já estavam proclamando Jesus como rei. Essa era a entrada triunfal. Isso tudo foi uma segunda-feira. Mas houve a terça-feira. Na terça-feira, nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, de João também, no capítulo 12, e nos outros evangelhos também, nós vemos que ele pregou o sermão profético. Provavelmente foi naquela terça-feira que ele pregou o que está escrito em Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. Naquele momento, e era uma terça-feira, chegou no final do dia, os sacerdotes já não aguentavam mais, já não suportavam mais. Então, eles quiseram pegar Jesus. Não dá mais, vamos pegar Jesus. Vamos cercar Jesus. Foi o momento que ele se ocultou da multidão e saiu. Foi um momento que ele saiu. E ali entrou a quarta-feira. Na quarta-feira, nós não vemos escritos sobre a quarta-feira, porque ele saiu e foi para o Monte das Oliveiras e voltou para Betânia. Ele saiu ali e subiu para o monte e foi orar. Sabe, irmãos, isso nos dá uma grande lição, porque na iminência de um grande acontecimento, ele subiu ao monte e foi orar, foi ter comunhão com o Pai. Depois disso, ele foi para Betânia, foi ter comunhão com a igreja. Isso é uma grande lição para nós. Nós precisamos de ter esses momentos ocultos de comunhão com o Pai, mas também comunhão com a igreja, comunhão com o povo de Deus, nos alegrarmos com o povo de Deus. Isso foi numa quarta-feira. Você pode ver isso no Evangelho de Lucas, voltando para o capítulo 22, e no versículo 8, que depois da quarta-feira, nós temos a quinta-feira, que nós já vemos essa cena começando aqui, porque ele volta novamente de Betânia.
Ele volta de Betânia, mas com o propósito de ir para o cenáculo. E já estava na iminência da festa dos pães ázimos, para sacrificar a Páscoa. E aqui no versículo 8, nós vemos assim, do capítulo 22 do Evangelho de Lucas: e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. O que estava acontecendo? Eles voltaram de Betânia. Voltaram de Betânia, e Jesus já estava voltando, e os discípulos estavam preocupados. Logo é a Páscoa, e aí? Senhor, o que nós vamos fazer na Páscoa? Qual que é a orientação? Aí Jesus chama Pedro e João e fala: olha, vai, porque no caminho vocês vão encontrar um homem, ele vai estar carregando um cântaro de água. Isso é excepcional, porque deveria ser uma mulher, ou então um servo com esse propósito. Mas quando vocês virem esse homem, vocês vão seguir ele. Quando ele chegar numa casa, vocês vão perguntar pelo local, onde está preparado para o mestre cear, para o mestre sacrificar a Páscoa, participar. E eles seguiram, e eles foram rumo à cidade alta, à parte alta de Jerusalém, onde havia os quartos maiores, os locais maiores. Aquela Páscoa era uma Páscoa diferente, porque era uma Páscoa que ia acontecer numa sexta-feira. Jerusalém já estava cheia de pessoas, vinha judeu de tudo quanto é lugar, a cidade já estava movimentada. E os judeus de Jerusalém tinham essa prática de ter quartos, de ter ambiente para alugarem para esses que vinham. Porque o que acontecia? Eles chegavam, iam, compravam um cordeiro, um animal, ou traziam, levavam para ser sacrificado, isso é sacrificar a Páscoa. Depois eles voltavam, reuniam com a família, comer o pão sem fermento, o pão asmo. Eles precisavam do ambiente, do lugar familiar para eles se reunirem, porque isso era o que aconteceu lá em Êxodo 12. Sacrificaram o cordeiro, pegaram o sangue e passaram nos murais, e só então eles puderam comer juntos, em família, no lugar em família. Então eles faziam isso. E havia aquele cenáculo na parte alta da cidade, um lugar grande, já era mobiliado, já estava tudo organizado. E assim eles foram. E o que é interessante é que, de um lado, nós vemos o acontecimento já numa quinta-feira, mas quando dá a tardezinha já está pronto. E eles entram para o cenáculo. Vocês lembram que eu falei no início que, para os judeus, o sol se pôs, já é um novo dia. Então, aconteceu isso. Era quinta-feira, sol se pôs, sexta-feira, dia da Páscoa. Só que, depois que o sol se pôs, e eu quero chamar a atenção de vocês para o Evangelho de Mateus, abram comigo, capítulo 26, e no versículo 20. Olha só a clareza que diz, que está escrito nesse versículo. Diz assim: e chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. À tarde é depois que o sol se pôs. Então já não era quinta-feira mais, já era sexta-feira. Irmãos, quando nós vamos olhando, observando esse desenrolar cronológico dos acontecimentos, nós percebemos que o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado. Todas as coisas cooperam, porque a soberania de Deus está trabalhando. Ele vai completar a sua boa obra. Os principais dos sacerdotes não sabiam o que fariam. Se prendermos Jesus, problema. Se deixarmos Jesus livre, problema. O que nós vamos fazer? De todo jeito que eles pensavam, tinham problemas, mas a soberania de Deus estava conduzindo, porque, como Isaías diz, agradou o Senhor moê-lo. A soberania de Deus estava agindo. Então, ali, naquela sexta-feira, eles sentaram à mesa. Só que Jesus não tinha nenhum cordeiro para sacrificar.
E se Jesus fosse ao templo para sacrificar um cordeiro, eles iam prender ele antes da hora. Os discípulos também não. Então, naquele momento, a ação deles estava fora do contexto dos costumes judaicos, porque eles não podiam ir lá sacrificar o cordeiro para depois ir comer, reunido em família. Então, irmãos, aqui nós vemos nessa cena aquela pergunta, né? Cadê o cordeiro para ser sacrificado? Isaac falando, né? Cadê o cordeiro? Porque não tinha jeito, mas ali na mesa estava a família reunida, estava no tempo determinado por Deus, tinha o pão asmo e o cordeiro estava naquele momento. A providência de Deus reinando, a soberania de Deus conduzindo todas as coisas. Porque naquele momento, Jesus era o pão e o sacrifício e a carne. Como João nos lembra no Evangelho de João, no capítulo 6, e no versículo 51, nas palavras do Senhor Jesus, que quando ele diz que ele é o pão, e que esse pão fala da carne dele, e que nós nos alimentamos dele para vivermos por ele. Então, esse era o contexto daquele momento. Lá em Êxodo 12, nós vemos aquele acontecimento da preparação para a saída do Egito. Estava programado naquela noite a sentença de morte dos primogênitos. Mas eles sacrificaram a Páscoa, instituíram a Páscoa, mataram o cordeiro, e o sangue do cordeiro nos umbrais não permitiu que o anjo da morte entrasse. Aí nós vemos essa correlação, porque o sangue do Senhor Jesus nas nossas vidas não permite que a sentença de morte se cumpra nas nossas vidas. Porque nós nos reunimos como família para celebrarmos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então é o sangue, é a obra, é o sacrifício que nos habilita a estarmos aqui hoje. Só podemos comer com liberdade, em família, com alegria, com júbilo, porque um cordeiro foi morto, porque o sangue foi derramado. Lá no Egito, foi passado sangue nos madeiros dos umbrais. Lá no Gólgota, o sangue escorreu no madeiro da cruz do Calvário. E ele fala até hoje, e ele fala hoje por nossas vidas. É por isso, irmãos, que quando nós nos reunimos para a ceia do Senhor, por um lado, nós nos arrependemos daquilo que somos, daquilo que fazemos, das nossas infantilidades. Mas, de outro lado, nós nos reunimos com liberdade. Porque se foi o Cordeiro de Deus que foi morto, o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, então eu e você estamos habilitados como famílias de Deus para nos alimentarmos do próprio Deus. É por isso que eu não posso ficar tímido diante de Deus. Porque o reino dos céus não é dos tímidos, que não têm ousadia de se manifestar na presença daquele que é todo glorioso, daquele que é todo poderoso, daqueles que trancam seus lábios e não dão glória a Deus, e continuam em suas vidas sendo comidos por dentro. Mas nós não. Nós nos aproximamos da mesa do Senhor como família de Deus, por causa do cordeiro que foi morto. Então, naquela sexta-feira, ele partiu o pão. Ali estava o cordeiro. Ali estava começando a festa e tinha que ser sacrificado. E tudo estava predito para acontecer em uma sexta-feira, no início da festa dos asmos, e tinha que ter a Páscoa, tinha que ser sacrificado. Cadê o cordeiro? Está ali o cordeiro no meio dos apóstolos. Tantas coisas acontecendo. O Senhor ensinando, o Senhor lavando os pés, o Senhor orientando, o Senhor intercedendo. O Senhor feliz com aquele momento, porque
como Lucas escreve, ele desejou muito aquele momento. Ele desejou. Ele não foi obrigado a estar ali. Ele não foi obrigado a morrer. Ele desejou a cruz, porque ele veio para isso. Ele veio para morrer, para nos salvar. Seria muito nós desejarmos a presença do Senhor na ceia do Senhor. Seria muito nós devotarmos tributos de adoração a esse Deus maravilhoso no momento da ceia do Senhor. Seria muito nós nos arrependermos dos nossos pecados cotidianos e costumeiros diante da mesa do Senhor. Não seria, irmãos, porque ele estava feliz, ainda que os discípulos estavam em suas infantilidades ainda. O negócio deles era quem seria o maior, o que aconteceria. Mas sabe, irmãos, estava acontecendo algo no céu. O propósito de Deus estava se cumprindo. Era Deus fazendo, a mão de Deus estava agindo. Voltando na terça-feira e no Evangelho de João, volte aí comigo que eu quero te chamar a atenção para um detalhe muito importante que tem uma lição para nós. Evangelho de João, capítulo 12. A partir do versículo 20, é interessante nós observarmos, e eu vou ler o versículo 20 somente, depois vocês poderão ler os demais versículos, que aqui diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. 21. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então ali tinham uns gregos que apareceram, que ouviram falar de Jesus, que era um homem muito sábio, que falava coisas tremendas. E os gregos, que eram aficionados na filosofia, nos assuntos de sabedoria, foram lá. E ali foi Filipe que recebeu, que teve esse contato com eles. Eu imagino que Filipe estava todo se achando, né? Vocês vieram para ver Jesus? Aquele mestre lá, realmente, ele fala coisas tremendas e elevadas. E eu sou discípulo dele, viu? Aí ele foi, chamou outro discípulo e foi até Jesus. Foi chegar lá em Jesus para falar. E no versículo 23 nos chama a atenção algo que diz assim: e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Percebe que o assunto aparentemente está desconexo aqui? Filipe está ali com os nobres, estudiosos, bem posicionados nas sociedades, que queriam ouvir da sabedoria de Jesus. Aí Jesus vira para Filipe e fala uma outra coisa que aparentemente está desconexa. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? A mente de Jesus e as palavras de Jesus estavam em coisas eternas, não em vaidades locais, não em questões locais. Naquele momento, Jesus advertiu eles e começou a falar daquele momento. E depois ele terminou no versículo 28, quando ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Aí sabe o que aconteceu? Olha só no versículo 28 do Evangelho de João, no capítulo 12. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Aí sabe o que aconteceu? Versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouviram dizer, observe, olha só, vamos com calma. A multidão que estava ali e a multidão que ouviu dizer, percebe que nós temos duas? Aí continua dizendo, dizia que havia sido um trovão. Então nós temos uma terceira categoria. Aí depois aqui diz, e outros diziam que um anjo falou. Então tinha aquela multidão do pessoal que não sabia o que estava acontecendo. Tinha aqueles que estavam ouvindo. Tinham aqueles que ouviam algo na natureza. E tinha aqueles que eram mais místicos. Não, deve ser um anjo. Sabe, irmãos, às vezes a voz do Senhor, a voz de Deus está ressoando. Aí tem aqueles que não ouvem nada, não sabem o que está acontecendo, levam as suas vidas como se
nada estivesse acontecendo. Há aqueles que até estão reunidos para ouvir, mas que, para eles, deve ser alguma coisa da natureza. Às vezes nós reagimos assim às coisas que Deus está fazendo. Às vezes nós falamos, é só algum acontecimento da natureza, é só guerra, sempre aconteceu, é só isso. Aí, às vezes, aqueles mais espiritualizados, os mais místicos, deve ser um anjo, deve ser. Mas há aqueles, na sequência nós percebemos, que ouve do próprio Senhor. Quando o Senhor diz, é o Pai que está falando. Essa voz vem do céu. Então, irmãos, esse momento aqui nos chama muita atenção e é uma advertência para nós. Na sexta-feira, Jesus estava lá. Ele era o pão e ele era o cordeiro do sacrifício. Aquele era o momento da ceia do Senhor. Aquele era o momento desejado do Senhor. Depois daquele momento, eles cearam ali. É curioso que os sacerdotes estavam procurando matar Jesus, mas não achavam um jeito. Mas tinha Judas. Judas, que era aqueles que cuidava das finanças, mas que roubava das finanças, mas que ele tinha um coração também meio revolucionário, meio voltado para o lado social. Ele queria também criar um movimento. E alguns dizem que ele tentou pressionar, alguns dizem isso, pode ser, pode não ser. E ele foi lá nos sacerdotes para negociar. E para Judas sempre ele tinha que ter uma vantagem. Então, a vantagem dele ali de início foi 30 moedas. Então, ele negociou. Quando ele chegou lá, os sacerdotes ficaram felizes. A gente não sabia o que a gente ia fazer. Agora nós sabemos o que nós vamos fazer. Agora nós sabemos. Judas entregou o Senhor, contou na onde que seria o Getsêmani. Eles partiram um pão antes. Partiram um pão. É interessante que eles partiram o pão, Jesus distribuiu, falou que a mão do traidor estava ali na mesa, molhou um bocado junto, alimentou Judas. E alguns dizem que após o momento que ele partiu o pão e anunciou a ceia, antes de celebrar com o cálice, Judas saiu e foi fazer aquilo que ele deveria fazer. Com base no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20, ouça, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, porque ali acontecia assim, eles reuniram, começaram a comer os pães asmos, estavam ali comendo, Jesus ensinando, falando, aí de repente Jesus dá aquela pausa, pega o pão, anuncia a ceia e parte. Aí Lucas nos conta que depois daquele momento, eles iam tomar o cálice. Aí muitos eruditos, estudiosos, dizem que nesse momento, antes de beber o cálice, Judas sai. Outros afirmam que Judas saiu antes do partir do pão. Mas, por causa desse texto aqui de Lucas, nos parece que ele saiu depois do partir do pão e antes do cálice. Mas Judas foi lá. Jesus terminou ali o partir do pão, pregou muito, falou muito, intercedeu por eles. Nós vemos isso no Evangelho de João. Terminou ali, como está escrito em Marcos. Jesus começou a cantar um hino de louvor. E ele saiu. Ele saiu em direção ao Getsêmani. Ele saiu para o momento singular da traição dele. Mas, irmãos, aquele era o dia da Páscoa do Senhor, da ceia do Senhor. E eu chamo a atenção de vocês, porque hoje é o dia da ceia do Senhor. E graças a Deus, irmãos, porque nós nos reunimos aqui com base no sangue de Jesus Cristo. Por causa do sangue de Jesus é que você está nessa mesa. Sabe, irmãos, nós somos essa Betânia do Senhor, como nós ouvimos tantas vezes. Sabe o que me chama a atenção? É o versículo 50 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas.
Depois que Jesus foi crucificado e ressuscita, sabe para onde que ele vai? Ele vai para Betânia. Jesus vai para Betânia. Se você ler lá depois, no capítulo 24 e no versículo 50, fala que ele estava em Betânia, ressuscitado. E de lá ele sai, abençoa eles, e aquele é o momento da ascensão de Jesus. Só que no livro de Atos, capítulo 1, e no versículo 11, se não me falha a memória, quando os discípulos estão vendo Jesus sendo recebido, sendo ocultado pelas nuvens, os anjos chamam a atenção deles e falam assim: olha, vocês estão admirados de ver Jesus subindo dessa forma? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. E qual que era a forma que ele estava subindo? Virado para Betânia e de costas para Jerusalém. A face dele estava para aqueles que representavam a unção, o serviço, a consagração, o testemunho, que serviam o Senhor, mas estava de costas para a religiosidade, estava de costas para os traidores. Ele vai voltar dessa mesma forma, irmãos. Ele vai voltar com a sua face virada para a igreja, e nós somos a igreja do Senhor Jesus. Eu e você fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. Somos nós que aguardamos o Senhor, irmãos. É por isso que nós nos reunimos nessa manhã, felizes diante da presença do Senhor. E devemos sim glorificarmos o nome do Senhor em liberdade, porque é um sangue que foi derramado na cruz do Calvário. No Egito foi passado nos umbrais, no Gólgota escorreu na cruz, mas em nós esse sangue foi vertido e nós somos identificados por causa do sangue do Senhor Jesus, por causa que em nossas vidas há o selo do Espírito Santo. Então nesse momento nós vamos cear, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé nesse momento. Os irmãos vão nos conduzir em adoração, em louvores, para partirmos o pão, para louvarmos ao Senhor. A centralidade dessa mesa é o Senhor Jesus. Tem pão, mas tem carne, e a carne fala do Senhor. Nós nos alimentamos dele, vivemos por ele, porque nós aguardamos ele, porque ele vai voltar para a sua Betânia. O momento da preparação começou lá em Betânia com a unção, mas após a ressurreição ele volta para a Betânia. Aleluia, ele volta para a Betânia. E nós aguardamos o nosso Senhor. Então vamos orar ao Senhor nesse momento e vamos falar: Senhor, que maravilha esse momento. Que alegria nos reunirmos nesse momento como igreja do Senhor. Que alegria é saber, termos convicção que nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que alegria. Que alegria é saber que Jesus vai voltar. Ele nos disse que vai voltar. Pode ter essas multidões aí que nem sabem o que está acontecendo. Tem uns que até ouvem as pregações, mas tem outros que falam assim: não, é a natureza mesmo, né? É a economia, né? É o presidente, é o partido, é o propósito eterno de Deus que conduz todas as coisas. Judas até ficou com remorso, devolveu o dinheiro. Vamos acabar com o estudo, não era isso que eu estava querendo. Ficou com remorso. Não era arrependimento é diferente. É outro assunto, ele ficou com remorso. Mas não foi o remorso de Judas que iria parar a obra de Deus. Nada pode parar a obra de Deus, ele vai voltar, irmãos. Ele voltará. Ó Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque naquele dia singular, naquele dia, ó Deus, que começou com a preparação lá em Betânia que estava ali
o símbolo da ressurreição em Lázaro, na igreja, salvo, tirado da podridão. Ele não precisava de falar nada, só bastava estar ali. Era um testemunho vivo ali diante dos homens. Tanto que eles queriam matar não só Jesus, mas queriam matar Lázaro também. Porque Lázaro era uma testemunha viva. Senhor, quantas vezes eles querem nos matar, Senhor, porque nós somos a tua testemunha nessa terra, Senhor. Às vezes nós não falamos nada, mas eles nos perseguem, Senhor. Eles nos perseguem, mas glória ao teu nome, porque o Senhor vai voltar. Glória ao teu nome, porque nada pode parar a tua obra. Glória ao teu nome, porque na tua casa há unção, há serviço. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor, porque nós vamos partir o pão nessa manhã. É a ceia do Senhor, é a mesa do Senhor, é a presença do Senhor. O Senhor está neste lugar. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome.